Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade. Vamos tentar fechar hoje o nosso tema 18 de médiuns de efeitos físicos. Nós já falamos no início do tema 18, na aula 49, sobre o transmediúnico, a epífise, que é a glândula pineal. No estudo passado, na aula 50, nós falamos sobre os próprios médiuns de efeitos físicos. E hoje nós estamos aí iniciando a nossa aula 51, o estudo de manifestações dos espíritos, fechando esse tema 18, médiuns de efeitos físicos. Kardec tem abordado a nossa crença na existência das almas, todo mundo já sabe, né? Ou espíritos, e que eles habitam o mundo invisível e que nos influenciam, né? Essa nossa realidade aqui. Muitos não sabem, principalmente de outras religiões. Mas Kardec também lhe sugere que ao longo das histórias esses espíritos têm se manifestado, né? Que desde o tempo do Espiritismo, então até os nossos dias atuais, essas manifestações elas se tornaram mais autênticas. Porque nós vemos que no passado nós tínhamos manifestações dos espíritos, mas muitos os médiuns tiravam vantagens. Eles se apropriavam dos fenômenos para ganhar dinheiro, para comandar, causar terror, alucinações, coisas desse tipo. Depois, com a chegada do Cristo, né, do Mestre Jesus de Nazaré, a coisa foi se modificando, a mediunidade veio curativa. Nós tínhamos Pedro fazendo esse trabalho, depois Paulo de Tarso em praças públicas, curando em praça pública. Ele até passou por situação semelhante de querer elevar ele a deuses, né, por causa da ignorância do povo, mas nós vemos que essas evidências espirituais, mesmo as dos quais os médiuns se aproveitaram, né, para eles próprios, elas acabam combatendo a incredulidade e o materialismo, porque permite que aqueles que habitam lá no plano espiritual, eles revelem sua situação após a morte. E de que tem muitos ali, a maioria são espíritos iguais a nós, atrasados, que cometem erros. Alguns são brincalhões, outros têm muitas maldades e querem converter a todos para o seu caminho do mal. Nós temos, infelizmente, são espíritos iguais a nós. Essa verdade é importante nós conhecermos para tomarmos cuidados, porque conforme ele falou no início ali, esse mundo invisível habitam espíritos que influenciam a nossa realidade. Então, para muitos, uma perspectiva interessante sobre a relação entre o visível e o invisível, o terreno e o espiritual, e para nós espíritas é a revelação da verdade e o momento de nos transformarmos como uma reforma íntima, seguindo o caminho do bem, porque é a hora de nos espiritualizarmos. Então essas manifestações de espíritos, elas vêm ocorrendo também com algum objetivo, nada acontece por acaso. O Cristo, o governador do nosso planeta, ele não planejou as coisas ao acaso. Conforme Einstein falava no passado, não acreditando em Cristo, mas acreditando em Deus, que Deus não joga os dados, mas o Cristo e Deus são como um. Ele já está tão elevado, lembra que ele falava que o Pai estava nele. Então, ele também não joga dados. Tudo é bem planejado. Então, para tanto,
mais do que nunca se torna necessário absorver os ensinamentos do Evangelho de Jesus e viver essa transformação com a energia do amor e da moral elevada. O médium, ele precisa seguir esse caminho, e senão ele vai pegar as manifestações dos espíritos e errar novamente, colocar no fantástico, no extraordinário, vai querer se elevar a si mesmo, né? Elevar a si mesmo. Coisa desse tipo que nós vemos. Ainda hoje, alguns até que já foram até presos. Mas nós vemos outros que respeitam bastante a verdade e os ensinamentos do mestre. A gente vê Divaldo Franco, Raul Teixeira, a Ivone do Amaral Pereira, que já se foi. O Chico Xavier é o maior exemplo de humildade e seguimento, devotação a essa energia do amor e a moral do Evangelho de Jesus. Nós temos uma informação aqui no capítulo 2 de Obras Póstumas. Quem não leu, é um livro excelente. E explica aqui, vivendo, palavras de Kardec, tá? Vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível, então eles acabam se mesclando, com o qual se acha em contato perpétuo, segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro, reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos que foram considerados sobrenaturais, por se não desconhecer a causa. E muitos dos médiuns que acabaram permitindo que isso ocorresse estavam fazendo uso da mediunidade para seu próprio bem, para tirar vantagens. Então acabou acontecendo que outros que viram falsearam também, como os irmãos Davenport, que pareciam ser médiuns e na verdade eram atores, mas não enganou Kardec. Então a interação entre o mundo invisível e o mundo visível é uma das leis naturais, tão essencial para a harmonia universal quanto a lei de atração. Então nós temos algo semelhante à lei de atração, que é essa interação que ocorre do invisível com o visível. Então, ele diz ali, é uma lei natural. Então, se essa ação cessasse, a harmonia seria perturbada, assim como um relógio que perde uma peça. Então, sempre vai haver essa interação do invisível com o visível. Os fenômenos decorrentes dessa lei natural não são sobrenaturais. Tem que se mostrar isso. Muitas religiões ainda acreditam no sobrenatural e influenciam os seus seguidores. Esse é o problema também. Então, aquelas que pareciam ser sobrenatural, assim, por causa de que por trás deles eram desconhecidos, eram fenômenos desconhecidos. Eles chamam de mistérios. Muitos chamam de mistério. Isso é semelhante ao que aconteceu com alguns efeitos da eletricidade, da luz, que inicialmente pareciam misteriosos até que a sua natureza fosse compreendida. No passado, se você fosse muito para o passado e levasse uma lanterna com pilha e acendesse, podiam até queimar você, que você seria um mágico, né? Um bruxo. Porque eles não iam compreender isso, era um fenômeno misterioso. Então, mais ainda, existem muitos de outras religiões que ainda acreditam em mistério sobrenatural. Existem ainda outros fanáticos por superstições. Eles querem superstições. E aqueles até dentro do espiritismo que tentam recriar definições, alterar a doutrina, não pode ocorrer isso. Até mesmo colocando rituais, mesmo sabendo que não admitimos práticas ritualísticas. E alguns desviam até o nome do espiritismo para suas próprias doutrinas, que não é o espiritismo. O espiritismo não admite rituais. Então, as manifestações dos espíritos, esses fenômenos se tornaram básicos para a maior parte dos dogmas de todas as religiões. Porque quando você não toma cuidado, às vezes um espírito se comunicando, ele pode se passar por alguma coisa, e se ele vê que aqueles seguidores o aceitam como um Deus, como alguém muito maior,
e não como um igual que de repente pode ter uma moral mais elevada. Mas, em geral, os que nos abordam são iguais a nós ou inferiores. E eles podem fazer sugestões e fazer você acreditar nelas, porque você, pela sua ignorância, às vezes por não querer estudar, não querer abrir os olhos. Por isso que eu falei que alguns dentro do Espiritismo acabam criando rituais, porque obedece aos Espíritos. O Espírito fala, ó, você tem que seguir fazendo isso, 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 depois faz isso, aquilo e tal. Não vou dar os exemplos aqui, porque são muitos, mas que ocorre. Os médiuns têm que tomar cuidado, têm que ter essa cautela. Nós já temos tudo escrito dentro da doutrina e muito bem codificado por Kardec. A Federação Espírita traz muitas normas para serem seguidas, de modo que você não modifique o que já existe. Não é para você engessar tudo, toda a obra. Porque Kardec colocou que os Espíritos querem que nós estudemos, pratiquemos, mas não vamos para isso mudar a base de tudo para o nosso prazer, para o nosso conforto, vamos dizer assim. Então, desde tempos imemoriais, a humanidade busca compreender o desconhecido, especialmente quando se trata do pós-vida e da existência de um plano espiritual. Então, todas as religiões têm como base a crença em Deus. Não tem como fugir disso. Isso é a verdade. Consequentemente, no futuro do homem após a morte também. Mesmo que fale em céu, inferno, mas sabe que o homem ainda continua vivo depois da morte. Essa crença está intrinsecamente ligada à existência do mundo invisível, um domínio que transcende nossa percepção sensorial e material, por isso que eles não conseguem prosseguir o raciocínio deles dali. Mas se todos lessem o Espiritismo com atenção, sem buscar para fazer críticas destrutivas, mas críticas construtivas, eles conseguiriam levar esse entendimento para a religião deles e acabar com a maioria dos rituais e desses mistérios, vamos dizer assim. Então, primeiro, qual é o caminho? A busca do conhecimento do mundo invisível. Então você tem que ter atenção humana, naturalmente se volta para os fenômenos que passam a provar a existência desse mundo além do visível. Essa busca incessante é motivada pela curiosidade, pelo desejo de compreender nossa própria natureza, pelo anseio por respostas sobre o que nos aguarda após a morte. E aí a existência do mundo invisível passa a ser um tema recorrente em mitologias, filosofias, tradições religiosas. E desde os antigos egípcios até as religiões contemporâneas, a ideia de um plano espiritual permeia o imaginário humano. Então sempre começa pela busca desse conhecimento do mundo invisível. Aí começam a ocorrer manifestações dos espíritos. Então, as manifestações dos espíritos são as evidências concludentes desse mundo invisível. Então, essas manifestações ocorrem por meio de comunicações mediúnicas, visões, sonhos ou experiências pessoais, aquelas pancadas, sons, seja o que for, uma intuição que você vê que aconteceu, como se fosse um aviso. A crença na comunicação com os espíritos, ela passa a ser fundamental, e principalmente dentro do espiritismo. Está presente também nas outras religiões. Essas experiências proporcionam consolo, esperança, sensação de que a vida não se encerra com a morte física. Mas tem muito mais. Como seria esse impacto nos dogmas religiosos? Porque esses fenômenos espirituais eles se tornaram básicos para muitos dogmas religiosos. Isso significa que a existência do mundo invisível influencia diretamente as crenças e as práticas de diversas tradições religiosas. Influencia muito, principalmente se você não buscar a verdade. A promessa de recompensas ou punições no além da vida, baseada em manifestações espirituais, molda a realidade, molda a moralidade e a ética religiosa.
A esperança na vida após a morte motiva a busca pela virtude e a conexão com o divino. Porque você sabe que aquilo que você fez de errado aqui vai acabar retornando para você pela lei de causa e efeito. Não adianta você achar que morreu e não volta mais para o plano material. Você vai para o plano espiritual, que é a nossa casa mesmo, dos espíritos, e reencarnamos. E vamos correr atrás de saldar os nossos débitos, daqueles pensamentos errôneos que tivemos. Concluindo, o mundo invisível é inegável na história da humanidade. Independentemente das diferenças religiosas, a busca por compreender esse domínio transcende culturas e épocas. Nós vemos isso na história das religiões. A fé, a esperança, a necessidade de sentido continuam a nos impulsionar num destino espiritual, que reforça a nossa conexão com o divino e a nossa busca pelo rumo da regeneração. O Espiritismo vem trazer essa verdade para todos nós, sem abandonar os ensinamentos do Mestre Jesus, e os ensinos e as parábolas. Kardec coloca aqui para nós, eu trago palavras dele aqui que reforçam que os fenômenos decorrentes das manifestações dos espíritos forneceram pela sua natureza mesma larga contribuição aos fatos reputados maravilhosos. Tempo, contudo, viria em que, conhecida a lei que os rege, eles entrariam como os outros na ordem dos fatos naturais. Assim como ele falou da eletricidade, magnetismo, que antes eram fatos maravilhosos, mas acabam entrando como fatos naturais. E esse tempo chegou, e o Espiritismo, dando a conhecer essa lei, apresentou a chave para a interpretação da maior parte das passagens incompreendidas das Escrituras Sagradas, que a isso aludem, e dos fatos tidos como miraculosos. Para você ver, até o Kardec está deixando bem claro aqui que a nossa base de ensino é o Evangelho de Jesus, porque nós vamos lá nas Escrituras para ter uma compreensão melhor. Quando ele falava sobre o João Batista, e que muitos não conseguiram entender que era a reencarnação de um espírito que foi também um profeta. Vamos estudar lá, vamos pesquisar lá. Não adianta ficar falando tudo e vocês só ouvirem. Façam a pesquisa e vocês vão ver que ali dá-se prova também da reencarnação. Que não era ele, que achavam que Jesus era a reencarnação de alguém. E aí ele falou que era João Batista. E muitos não viram. Tá? Então, nós partimos, quando Kardec mostra esse caminho, nós partimos para a visibilidade dos efeitos físicos. E Kardec ele vai explicar como isso influencia também. Ele coloca que, por sua natureza, em seu estado normal, o perispírito é invisível. O perispírito nós já vimos que é o nosso corpo perispiritual, que envolve o espírito. Então ele é invisível normalmente, tendo isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos que existe e ora nunca vimos. O oxigênio, os gases que nós temos aqui, nitrogênio, outros gases que aparecem aqui na atmosfera e são invisíveis a nossos olhos. Nosso equipamento que permite enxergar, ele não enxerga tudo, ele é limitado a uma faixa de frequências. Nós já vimos isso há muito tempo, em estudo. O vapor da água também, a água depois que evapora você não vê mais, mas ela está aí, a umidade está presente no ar. E nós não enxergamos. Então o perispírito também é formado por fluidos assim que nós não vemos. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, e por uma espécie de condensação, quer por uma mudança na disposição molecular.
aí vai se tornar visível, tangível. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retornar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. É possível fazer essa ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor da água que passa do estado da invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Nós vemos aquele vapor, essa umidade que nós não enxergamos, ela pode ser recolhida através de equipamentos e vai se tornar líquida a água, e aí podemos congelá-la, vai se tornar sólida. E era o invisível, se tornou sólido, tangível. Assim o perispírito. Nós temos exemplos aí diversos, até mesmo de espíritas do passado, que saíam do corpo e tornavam seu espírito tangível. Isso ocorreu muito. Conforme nós falamos até do Peixotinho no estudo passado. Na Revista Espírita de outubro de 1865, Kardec tem lá uma apreciação sobre esses fenômenos ocorridos na época. E tem um espírito que diz o seguinte, que é verdade que na França o espiritismo começou pelas mesas girantes, mas em condições muito diferentes, tendo se revelado imediatamente a mediunidade em grande número de pessoas de todas as idades e ambos os sexos, e nas famílias mais respeitáveis, naquela época lá na França. Os fenômenos se produziram em condições que excluíam qualquer pensamento de charlatanismo. Foi interessante para o Kardec poder fazer o trabalho dele da codificação. Então cada um pôde certificar-se por si mesmo na intimidade, através de observações repetidas da realidade dos fatos, aos quais foi ligado um poderoso interesse quando saímos dos efeitos puramente materiais e que nada diziam à razão. Então viram as consequências morais filosóficas deles decorrentes, quando você utilizava para um caminho errado. Então, se em vez disso, esse gênero de mediunidade primitiva tivesse sido privilégio de alguns indivíduos isolados e tivesse sido preciso ir à frente de tablados comprar a fé, há muito não se falaria mais dos espíritos. A fé nasce da impressão moral. Para você ver que veio para todos, para quem tinha moral, quem não tinha, criança, adulto, velho. Aí você viu que todos traziam as manifestações dos espíritos para comprovar a existência do plano espiritual e essa comunicação, conforme Kardec falou, a interação do invisível com o visível. Ora, tudo que é de natureza a produzir uma impressão má, a repele em vez de provocá-la. Então haveria hoje muitos menos incrédulos em relação ao espiritismo se os fenômenos sempre tivessem sido apresentados de maneira séria. O incrédulo, naturalmente disposto à troca, não pode ser levado a tomar a sério o que é cercado de circunstâncias que não impõem respeito nem confiança. Então a crítica, que não se dá ao trabalho de aprofundar, forma sua opinião sob uma primeira aparência desfavorável e confunde o bom e o mal numa mesma reprovação. A crítica faz isso, ela é cega muitas vezes. Então muitas poucas convicções se formaram em reuniões de caráter público, ao passo que a imensa maioria saiu das reuniões íntimas, onde a maioria, onde a notória honorabilidade dos membros podia inspirar toda a confiança e desafiar toda a suspeita de fraude. Por isso Kardec criou reuniões de associados que eram sérios, não deixava qualquer um participar da reunião. Você precisava comprovar que realmente estava interessado nos fenômenos, com a moral, com caráter, que você pudesse levar aquilo adiante para o bem. Kardec selecionava bem quem poderia participar. Existiam critérios para não deixar que alguém com maldades, que quisesse fazer mau uso, participasse. Então, manifestações físicas espontâneas, nós temos
No Livro dos Médiuns, falando sobre isso, na segunda parte, 82, nós vamos fechar o nosso assunto de hoje com esse slide, que fala o seguinte: sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Então, além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito da imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há circunstâncias de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhantes coisas esperavam. Então, tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo, prático natural, são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. O que aconteceu, ainda acontece, né? Já falei sobre aquela menina, né, que tinha efeitos, que levantava junto com o colchão, efeitos físicos, batiam na parede, ela ficava apavorada, a família também toda. Então, mesmo ao mau grado, acontecia. E nós temos lá no item 86 do Livro dos Médiuns, que há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, olha Kardec colocando isso. Estando certa noite entregue a um trabalho referente a essa matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim, durante 4 horas consecutivas. Imagine, Kardec está revelando isso ali. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época tinha eu frequente desejo de estar com um excelente médium escrevente. Então ele foi procurar esse médium. Então no dia seguinte perguntei ao espírito, que por seu intermédio se comunicava. Então qual a causa daquelas pancadas? Era, respondeu ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Então veja, Kardec estava lá, ouviu as pancadas, sabia que tinha algum espírito ali, mas por que aquele fenômeno? Ele não estava entendendo, interrompia o trabalho dele toda hora. E ele parou e decidiu, na próxima reunião mediúnica, vou perguntar o porquê daquelas pancadas. Então ele falou que o espírito disse que era um espírito familiar que desejava falar com ele. Aí ele perguntou, o que queria de mim? Aí o espírito respondeu, ele está aqui, pergunte. E tendo interrogado aquele espírito, se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vinha a saber depois, por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicou-me as linhas onde se encontravam, deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. Então, a partir daí, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Veja o relato de Kardec. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção, benévola e eficaz, me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material como no tocante a questões metafísicas. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte. Olha a importância dessa declaração de Kardec sobre manifestação de espíritos. Então, nós temos aqui um relato do espírito Erasto, numa comunicação a Kardec, que nos fala sobre esses fenômenos físicos e o envolvimento de médiuns e espíritos. E Erasto fala o seguinte: dizem os espíritos, mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos, etc. Fazem que se movam, sim, mediunizam. Não. Porquanto, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Então o espírito não mediuniza, é o médium. É o que ele diz aqui. Então o que há de extraordinário em que, com auxílio de um ou de muitos médiuns, façam-se
que se mova a matéria inerte, passiva, que precisamente em virtude de sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. Então você vê que existe uma interação do invisível com o visível. O médium com o espírito para que o fenômeno ocorra. Para isso precisamos de médiuns, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja, consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, a seu malgrado e ausente. Então o médium está exalando esses fluidos, que o espírito pode se utilizar. Então, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável de vossos gases, com uma propriedade de expansão e penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado, do médium, nos permite imprimir movimentos a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, item 236. É do Espírito Erasto. Nós vemos o quanto é importante estudar e ter esse conhecimento da interação dos espíritos conosco, com os fluidos que nós produzimos, fluidos magnetizados. E aí os espíritos aproveitam esses fluidos para produzir os fenômenos. Nós terminamos por aqui. Eu espero que vocês façam a busca nessas referências. Tá? Em obras póstumas, quem não adquiriu um livro excelente para você adquirir e vai facilitar de você compreender muita coisa. A Revista Espírita, comprem a coleção das revistas espíritas, é muito importante. Esse relato que nós vimos, que comentamos sobre aqueles médiuns que apareceram no passado lá para Kardec, alguns fazendo peças teatrais que foram esses irmãos Davenport, eles percorreram dos Estados Unidos até a Europa. E aí Kardec conseguiu enxergar que eles não eram médiuns, né? Porque inclusive na Revista Espírita também conta que um deles estava doente e aí colocaram um substituto no lugar. Isso foi o suficiente para chamar a atenção e ver que era tudo ensaiado. Nós temos o Livro dos Médiuns, que é a base de nosso estudo, esse estudo da educação mediúnica. A base toda é o Livro dos Médiuns e a revista e a apostila da Federação, né? Mediunidade, Estudo e Prática. Então veja no Livro dos Médiuns, capítulo 5 e capítulo 22. Espero que vocês continuem estudando, façam suas reflexões durante a semana, anotem bastante e bons estudos. Até a próxima. Que Deus esteja sempre iluminando nossos corações.